Olá pessoal, boa noite, tudo certinho com vocês? Espero encontrar vocês bem. Sejam muito bem-vindos então ao nosso painel de hoje. Estamos aqui com o Alex e com a Fabiana para conversar sobre um tema bem bacana. Hoje o tema da nossa conversa vai ser Palavras têm Poder, e ela é baseada na pregação que aconteceu no dia 2 de julho. Então você que ainda não assistiu, volta lá na nossa playlist, aqui mesmo no YouTube, e já vai procurando essa pregação para você também ficar por dentro do que aconteceu nesse dia. E hoje, então, nós vamos conversar sobre palavras têm poder. E como palavras fazem parte do nosso dia a dia, né? Será que elas têm edificado? Será que elas não têm edificado? Como vocês, então, nossos convidados, recebem esse tema? Palavras têm poder. Bom, como você colocou, né, Guilherme, as palavras têm poder. Na verdade, as palavras, elas são ferramentas. É verdade, Fábio. Ferramentas do nosso dia a dia. E importantes para a nossa comunicação. Para a gente ter um entendimento. Exato. Então, a gente tem que saber como usá-las. Exatamente. Né? Como a gente está se portando perante uma comunicação, perante uma conversa, né? Porque a gente conversa com várias pessoas, a gente troca palavras com várias pessoas, né? E como é importante uma comunicação saudável, através de uma palavra bacana, sadia, né? E nem todo mundo pensa igual, né? Cada um tem um pensamento diferente. Exatamente. E daí é onde entra a comunicação para ter esse entendimento, né? Tem que saber usar as palavras e respeitar, né? O que o outro pensa a respeito. Isso aí, ser receptivo, né? Isso. As palavras, com certeza, dado na medida certa, né? É verdade. Faladas na medida certa, é como fala a palavra, né? Em Colossenses 4:6, tem uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Olha só que bacana. Ou seja, só repete o versículo, Alex, para o pessoal de casa anotar ali. Tem uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Ou seja, nossa boca foi criada para abençoar, para edificar, levar esperança para o próximo. Não para a gente estar reclamando, falando mal. É verdade. É uma conversa produtiva, né? Sadia, saudável. Exatamente. Né? Porque assim, as palavras, elas têm tanto poder, né? Como a gente mencionou no começo, tanto para edificar, como também para causar desconforto, né? E como que a gente tem baseado nessa comunicação, baseado nessa conversa sadia, como diz lá em Colossenses, como a gente tem se colocado para a pessoa? Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas recebem muitas palavras, porém, o que tem demais no mundo hoje é palavras que desmotivam, palavras que destroem muitas vezes uma pessoa. Né? E olha a importância de a gente jogar uma palavra sadia, olha a importância da gente motivar com uma palavra, né, que venha trazer ânimo para a vida do próximo, né? Para dar esperança para o nosso próximo. Para dar esperança, exatamente, porque a pessoa, quando ela recebe uma palavra, ela muitas vezes não sabe o que vai fazer com essa palavra, principalmente quando é uma palavra de desordem, quando é uma palavra desmotivadora, quando é uma palavra de destruição. Às vezes a pessoa, ela se rotula naquilo ali, coloca esse rótulo e começa a viver, né? As pessoas ficam sem direção através de uma palavra. Ela vive a partir daquilo, né, que foi posto para ela, né? Ela toma posse daquela palavra e começa a viver aquilo. Exatamente, é bem isso aí. E nós temos como hábito de julgar as pessoas, né? Julgar-as só pelo fato de olhar. Exatamente. Sem conhecer essa pessoa, né? Ali ela já é rotulada. Exatamente. Né? É a tal da rotulação sem a pessoa estar ciente, né? Porque às vezes, né, como é comum hoje, a gente não conhece a pessoa, como a Fábio disse, né? A pessoa, ela chega muitas vezes, a gente nunca trocou uma palavra com essa pessoa e a gente já começa a pré-julgar essa pessoa. Exatamente. Já começa a liberar a palavra. Só pelo tipo dela ser, dela agir. Exatamente. Sem conhecer realmente a fundo, né? É isso aí, Alex, aí que está a essência. Não conhecemos a pessoa e já começamos a lançar palavras na vida dessa pessoa. Eu já passei por essas situações assim de estar julgando a pessoa sem conhecê-la.
quando eu cheguei próximo a ela, comecei a conversar, eu pensei, nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando. Exatamente. Eu acho que a maioria, eu acho que já passou por isso, sabe? Também já tive experiências do tipo de rotular a pessoa pelo jeito dela agir, pelo jeito, sem conhecer ela. Ela tá chegando, que nem foi posto agora. Tá chegando e a pessoa é daquele jeito. Só de andar assim, ela é desse jeito. Mas não é bem assim. Ao fundo, foi conversando com a pessoa e a pessoa teve uma conversa agradável. Independente do jeito que ela estava chegando para mim, estava andando ali no meio, estava, sei lá, fazendo algo diferente, sabe? Sim, é bem independente, isso mesmo. E conversando, a gente vai colocando palavras edificantes na vida das pessoas. Porque assim, né, gente, a gente tem que pensar que o nosso mestre, ele conviveu com várias pessoas, e milhares de pessoas. E a grande maioria, ou se não praticamente todas as pessoas, ele não conhecia. Não conhecia. Né? Mas ele não julgou, né? Ele não condenou, ele curou, ele motivou. Então, olha como a gente trazer o nosso mestre, trazer Cristo como exemplo, né? De como ele andava, de como ele praticava as palavras motivacionais, encorajadoras no momento certo e na hora certa, sempre edificando a vida do próximo. E querendo ou não, isso traz a pessoa para perto, ela sente um aconchego de estar ali junto com a gente, sabe? E é isso que foi isso que Cristo fez aqui na Terra, na passagem dele. E hoje em dia a sociedade, ela tem esse hábito. Sim, né? bem isso mesmo. De colocar rótulos, de deixar de lado, né? Em vez de pegar, abraçar, de julgar, né? Sem conhecer. Exatamente. Né? A vida dessa pessoa. Né? Isso já vem desde o tempo dos fariseus, no caso, né? O tempo quando Jesus estava, até a questão que o Guilherme colocou agora, Jesus estava no meio, estava sentado na mesa com cobradores de imposto, com pecadores, e sabe, ali os fariseus falando, como é que pode o mestre estar sentado ali? Ele não excluiu nenhum, né? Ele não está excluiu sentado ninguém. Com pecadores. Entende? Exatamente. Foi isso que Cristo fez, ele se aproximou deles. Exatamente, porque a comunicação sadia, ela é um dos pilares da graça, né? Quando a gente entende a graça na sua integridade, na sua plenitude, a gente começa a entender que a comunicação, ela faz diferença na vida de uma pessoa. E é fundamental. E é fundamental, né? Porque hoje a gente usa a nossa boca para tudo, né? Seja no trabalho, seja no dia a dia, seja nos relacionamentos, seja qual for, né, o relacionamento com amigos, com marido e mulher, com filhos, né, com familiar. No modo geral, a gente usa palavras diariamente. E como a gente passa por situações assim, vem alguém e te fala aquilo que você precisava ouvir. Nossa, daí você diz, era tudo que eu precisava ouvir, sabe? Às vezes está passando por uma situação complicada, difícil, né? Falta motivação, e daí chega alguém e te levanta, né? Exatamente. E às vezes as pessoas precisam daquela palavra de apoio. Exatamente. Né? As pessoas precisam da palavra para, às vezes, como a Fabi disse, está precisando, está naquele momento, mas às vezes como uma palavra faz a diferença, né? Na vida de uma pessoa. E eu não sei se vocês lembram, mas baseado nisso, até tem na pregação que foi feita sobre rótulos nunca mais, um outro tipo de rotulagem é quando a pessoa está ciente, né? das palavras. Aí entra, né, chega e coloca para a pessoa no conversar com ela. Né? No conversar com ela. A pessoa, outrora, na primeira opção, que a pessoa ela não tinha o discernimento das palavras, ela recebeu aquela palavra indiretamente, ela não estava ali ouvindo aquela palavra. Mas o complicado da pessoa ouvir é que a pessoa ouve e fica maquinando aquilo. Porque quem libera a palavra é uma coisa, mas quem recebe a palavra já entende de outra forma. Outra coisa. Né? E como que essa palavra tem chegado para a vida dessa pessoa? Eu vejo muito isso na vida, principalmente de filhos com pais, né, pais com filhos, né? Geralmente é liberada tanta palavra para as pessoas do âmbito familiar, né, que a própria família se autodestrói.
Exatamente. Aí a gente fica pensando assim, poxa, será que eu sou mesmo isso? Será Exatamente. que eu não tenho valor nenhum, né? Será que eu sou isso que meu pai, minha mãe estão falando? O que acontece comigo, com essa pessoa? Ela vai se fechando no seu mundinho. Exatamente. Ela vai vivendo aquilo ali. E vai se alimentando Exato. daquilo, né? Porque essas palavras, se a gente não souber como a gente se dirige através das palavras, a gente está acrescentando lixo na vida de outras pessoas. Carregando peso, né? Exatamente. E as pessoas, como a gente falou lá no comecinho, não sabem, às vezes, o que fazer. Hoje, como a gente vive na graça, a gente sabe que as palavras que a gente recebe, né, principalmente essas de desordem, a gente deixa de lado, a gente não vive aquilo. Mas tem pessoas que não sabem o que fazer com a palavra e vestem aquele lixo e começam a carregar peso, começam a se declarar que são aquilo. Ou seja, começam a viver aquilo que os outros dizem que essa pessoa é, né? E como é importante a gente pensar no que a gente está falando. É super importante, né? Por isso que a Bíblia fala que as nossas palavras têm poder. Exatamente. Para dar vida ou para dar morte. Exatamente. Mateus, o capítulo de Mateus, ele deixa bem claro bem isso. Claro. Né? A palavra tem poder. Tem poder. Só que a palavra ela só pode ser falada, gente, se aqui dentro está cheio. E o que o seu coração ele está cheio? Aí que tá, né? Aí que vem a pegada da mensagem, sabe? É aí que tá, tipo, a gente fala, é fácil tu lançar uma palavra edificante para a pessoa, mas a que fonte que tu tá ligado? Exatamente, da Alex. onde que vem da onde que vem essa palavra? Quem que está conduzindo você a falar aquela palavra para o teu próximo? Por isso que a gente tem que estar conectado aí que entra o amor de Cristo. É isso aí. Sabe, tudo está envolvido aí, é por isso que se a gente está ligado na fonte de Cristo, que é o amor, a gente vai transbordar, a gente vai repassar aquilo para a pessoa. Exatamente. Tudo está interligado, né? Eu tenho aqui em Provérbios 12, 18, na versão A Mensagem, que diz assim... essa versão é ótima. Existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Exatamente. Né? Se a gente souber usar essas palavras, a gente está o quê? Ajudando aquela pessoa. É isso aí. Poxa, eu não sou assim, né? Porque o sacrifício que Cristo fez lá na cruz foi por nós. Exatamente. Né? Então, nós somos amados, nós somos filhos, nós somos amados, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos, né, de todos esses rótulos que as pessoas querem colocar em nós. Exatamente. Né? E Cristo já venceu isso lá na cruz. Nós não podemos deixar nos rotular. Exatamente. Porque... mas isso tem que ser uma coisa que a gente tem que querer. Exatamente. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Porque a pessoa ela precisa escolher isso, né? Porque eu até comentei isso na pregação, que quando a gente começa a conhecer e reconhecer a morte de cruz, a morte de Cristo e esse amor de Cristo, a cola do rótulo não fixa mais. Sabe? Aquela cola, aquela substância não pega mais em ti. Sim. A pessoa até ela pode, né, te declarar uma palavra de desordem, mas aquilo você não vai dar prioridade para aquilo, porque você sabe quem você é em Cristo. Com certeza. A quem damos ouvidos, né? Exatamente. Né? Se nós já somos justificados, porque um dos subprodutos, né, da morte de cruz e no estar consumado, né, é a justificação. Se somos justificados, quer dizer que já sabemos aquilo que Cristo fez e sabemos aquilo que Ele diz a nosso respeito, né? Se Ele diz a nosso respeito coisas boas, coisas agradáveis, vitória sobre vitória, a gente já sabe quem a gente é nele. E assim a gente consegue transmitir para o nosso próximo. Exatamente. O que está dentro de nós. Porque aqui está cheio disso. Isso aí. Né? Como foi colocado, né, naquele culto sobre os rótulos. Sim, né? A palavra justificação, o que ela significa? Ela significa qualidade, né, caráter do que não dá margem ou espaço
espaço algum para dúvida. Exatamente. Né? É bem isso mesmo. Tu não cria, porque assim, ó, tu não cria mais a dúvida na vida do próximo, né? Tu não cria mais incertezas na vida do próximo, porque você entende quem você é em Cristo, né? Olha como a gente falou, a boca só fala aquilo que o coração está cheio, né? Então assim, ó, pessoas machucadas tendem a machucar. Pessoas feridas tendem a ferir. Agora, pessoas amadas amam. Também tem uma palavra aqui em Provérbios, né, 18, 21, na mensagem. Lê lá, Fábio. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. É isso mesmo. Você quem decide aquilo que você vai lançar na vida do próximo. Porque também... Pode falar, Fábio. Porque também a gente planta e colhe, né? Exatamente. Então, vamos dizer, vai ter consequências. Sim. Né? Tudo tem consequências, boas ou más. Por isso que a gente tem que decidir plantar a semente correta. Exatamente. Para a gente, no futuro, colher a semente correta, a planta, o fruto, no caso, aquilo, né? que vai dar. Aquilo que vai dar. É bem isso mesmo. Porque as pessoas, elas ficam com aquilo ali e começam a criar incerteza. E aquilo vai crescendo dentro da pessoa. Porque assim, ó, tanto a semente boa como a semente ruim, ela cresce. Com certeza. Se você valoriza aquilo, né? E a pessoa vai criando, vai alimentando aquela incerteza, vai alimentando aquela dúvida, vai alimentando aquela palavra maldita, né? Uma palavra que foi proferida infeliz, né? Então a pessoa começa a viver aquilo de uma maneira que ela cria aquilo ali como verdade. Né? Por isso que é tão importante a gente conhecer a verdade. A verdade. Né? É verdade. Porque essas coisas que as pessoas lançam, essas palavras infelizes, elas são palavras mentirosas, que não estão baseadas na palavra e nem na verdade. Né? Aí entra mais uma vez a verdade que é Cristo. Hoje vivemos de acordo com o que Cristo pensa a respeito de nós, né? Exatamente. Não o que as pessoas... Não os rótulos que nos dão, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque a gente está acostumado, né, a viver com palavras diariamente. E até eu usei o exemplo dos rótulos, né? Porque hoje, em tudo que você vê um rótulo. E você, muitas vezes, julga aquele produto pelo rótulo. Porque está ali. Certo? Pela embalagem. Pela embalagem. Tem aquele dizer, né? Julgar o livro pela capa, sem Isso. saber o conteúdo dele, né? Exatamente. Porque nós temos que entender que a gente veio para esse mundo para fazer a diferença. Né? Se a pessoa ela está com aquela casca, com aquela embalagem, é porque a gente não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa. E a nossa missão, né, como pessoas que entenderam a verdade, é ver esse conteúdo e ver o que está ali, né? Se não tem verdade, nós precisamos levar essa verdade. Precisamos levar esse amor que a gente entende hoje como verdade e levar para a vida dessa pessoa, né? Por isso que é tão importante a vinda de Cristo para esse mundo. Exatamente. Porque a boca dele só expressava o amor de Deus. Ele veio revelar quem era Deus. Exatamente. Por isso que é importante levar sempre em consideração o que a gente fala, sabe? Seguir o que Cristo fez nessa parte da expressão do amor de Deus para o próximo. Ele sempre estava falando do Pai. Exatamente. Porque se a palavra diz, né? Se somos a imagem e semelhança dele, e já somos justificados, né? Por Cristo. E vivemos uma vida plena em abundância, né? Exatamente. Se Cristo é amor, então nós também de nós deve sair, fluir esse amor de Cristo. Exatamente. Se somos a imagem e semelhança dele, né? Porque a gente começa a entender que quando a gente entende que a gente é a imagem dele, né? E não é só a gente, é todos no mundo inteiro. Né? Não foi só por nós que ele morreu. Não foi só por 100, 200, 1.000, 3.000, 4.000, 10.000 pessoas. O mundo, né? Foi para o mundo. Foi o mundo. Foi para todos.
né? Então, se a gente hoje entende que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que entender que o outro, por mais que a gente não conheça, também é. Com Ou certeza. quando conhecemos também, né? Exato. Todas as pessoas, se você conhece ou se você não conhece, todas são a imagem e semelhança. Algumas ainda não entenderam, mas está ali. Precisa ser descoberto, né? E às vezes esse descobrimento, ele vem da palavra que a gente vai liberar, né? E muitas vezes a gente para e pensa assim, poxa, eu não queria irritar aquela pessoa, não queria falar aquilo para ela. E a pessoa fica tão encabulada com aquilo que não é assim que funciona, porque não é pelo nosso esforço, não, eu não quero irritar aquela pessoa, mas sim é Exatamente. o amor de Deus que vai transformar a gente de dentro para fora, para falar a palavra correta para a pessoa, é o isso Espírito mesmo. se movendo, não é pelo nosso esforço, é aí que entra a graça, é aí que entra Cristo. É isso mesmo. Não é de tu bater, né, naquela tecla. Não, eu não vou fazer, porque tipo, as regras são isso. Exatamente. Quanto mais a gente, não, tu não pode, tu vai fazer. Exatamente. Não tem, não existe a metanoia nessa parte de regras. É isso aí. Tudo gira em torno, né? Tudo gira em torno daquilo que você está edificando, né, na vida do teu próximo. Porque por isso que esse tema, por isso que a pregação ela foi muito baseada nisso, naquilo que você gera na vida do outro, né? Você está gerando vida ou você está gerando morte para a vida do outro, né? Porque até tem um exemplo lá em Tiago, né, que fala que basta uma faísca para uma floresta inteira se incendiar. Então, trazendo hoje para os dias atuais, basta uma palavra para você criar vida ou morte, né? E hoje nós entendemos que geramos vida, né? E nós precisamos levar isso para a vida das pessoas, vida, luz, né? Motivação, edificação. Mostrar quem é Cristo, porque Mostrar tudo quem é vem Cristo. dele, tudo é a partir dele. Exatamente. Nós somos capazes, né, de motivar, de cativar, de ter empatia. Exatamente, Né? A Fábio. palavra é empatia, né? Exatamente. De levantar aquela pessoa, né? De ter uma aproximação dela, né? Ou também, ao contrário, né? Decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Nossa, Exatamente. a palavra tem muito poder. É uma moeda de duas faces, né? É uma moeda de duas faces, porque, como a gente comentou lá no começo, a nossa vida inteira, né? Ali nas 12 horas por dia, praticamente, que você tem ali de convívio com a sociedade, né? Você está, né, proclamando várias e várias palavras, né? Às vezes uma daquela, quando a gente não percebe, pode botar tudo a perder. Exatamente. Né? E como eu disse, a pessoa que fala, a pessoa que está entonando aquela palavra, muitas vezes não sabe o que está falando. Mas a pessoa que recebe a palavra, o alvo daquela palavra, vai fazer toda a diferença. Com né? certeza. Por isso é muito importante a gente mostrar, a gente entender que hoje nós temos a identidade, né? Nós temos essa identidade em Cristo e passamos a viver aquilo que Cristo diz que a gente é, né? Não vivemos mais com dúvidas, com incertezas, rotulados. Somos justificados. O importante também é, se queremos essa vida, a gente tem que permitir, né? Querer. Exatamente. E também reconhecer que que nós temos uma vida plena, né? Uma vida plena na graça. E isso só acontece por revelação. Exatamente. Né? E é somente quem quer. É isso aí. Né? Quem quer receber vai ter essa revelação, né? É que a nossa função, digamos assim, nossa missão é falar, somente falar, né? Porque as outras coisas, né, o Espírito Santo vai estar encarregado,
né? A gente precisa liberar a palavra de ânimo, liberar a palavra de motivação, liberar a palavra de edificação. Dali para frente não é mais o nosso esforço. Por isso que é a versão da graça. Porque tu não vai mais ficar insistindo com a pessoa, escuta, tu tem que viver isso aqui, escuta, tu tem que viver isso aqui. Não é mais isso. Porque quem vai ficar encarregado da revelação é o Espírito Santo. Porque a gente não pode estar impondo uma coisa, né? Exatamente, porque daí nós estamos enfatizando o esforço. O esforço. Com certeza. E a palavra, ela não é por violência, e nem por esforço. É por revelação, como o Alex disse anteriormente. Só que essa revelação, ela acontece de forma automática. Não é por você insistir. Né? Muitas vezes a gente está insistindo na vida do próximo, na vida da pessoa, mas nosso trabalho é só falar. Quem vai convencer e quem vai revelar não é a gente. É o Espírito Santo. Por isso que é importante, mais uma vez, o quê? A palavra. Aquilo que está sendo falado. É incrível como, às vezes, paramos que... Tipo assim, a gente tenta mudar a vida da pessoa, nem tu colocou, mas não é a gente que faz. A gente tenta impor palavras. Por que essa pessoa não vive isso que eu estou falando? Por que ela não recebe essa palavra? Mas, tipo assim, a nossa parte é só declarar, só proferir para o próximo. Exatamente. Aquilo ali vai criando uma semente. Certeza. Né? Tu está plantando, né? Você está plantando. É viver pela fé, né? Você precisa largar a semente. Né? O resto, quem vai cuidar é o Espírito Santo. Né? A partir dali já é o trabalho dele. Né? O nosso esforço, que não é esforço, é só falar. Porque se a gente está vivendo, a gente vai falar. Porque aquilo vai fluir da gente. Né? A pessoa ela vai ver algo diferente em você. Né? Aí que vem a palavra de ser luz para o mundo. Né? Da gente ser luz para essa escuridão, ser luz para o mundo. Porque se a gente está em Cristo e Cristo está na gente, aquilo vai resplandecer. Vai transbordar, vai jorrar, né? Não Exatamente. Tem como. Porque quem somos nós para julgar, né? Exatamente. Nós estamos aqui para criar rótulos. Né? Não estamos aqui mais para rotular as pessoas, para julgar as pessoas, porque entendemos que a justificação já foi feita. Sim. Né? Todos já foram justificados pela palavra, que foi um preço altíssimo, que foi o sangue. Né? Então, hoje nós temos que declarar bênção, declarar motivação, declarar coisas boas para a vida das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa está esperando uma palavra. Às vezes, aquela palavra vai mudar a vida dessa pessoa. Às vezes, a gente, entramos numa conversa, né? Uma conversa qualquer, de repente, assim, aquela pessoa falou uma palavra, alguma coisa assim, uau, serviu para aquela outra situação. Exatamente. Né? É incrível. Porque é o entendimento, né? É a sabedoria. Porque vamos chegar para uma pessoa depressiva, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma depressão. Se você chegar para essa pessoa e dizer, não, a vida é assim mesmo, né? Eu nasci assim. Você começa a jogar peso. Está vendo a importância da palavra? Você começa a jogar peso. Aquela pessoa vai começar o quê? A viver aquilo ali. Opa, ela já está com aquele problema. Você está causando mais problema. Se essa pessoa não está sabendo lidar com aquela situação, imagina com mais palavras malditas que as pessoas falam umas para as outras. Né? Aquela depressão que de repente estava no estágio inicial, com uma palavra você pode avançar aquele problema. Agora, como as coisas mudam quando você chega para uma pessoa, por exemplo, hipoteticamente depressiva, e você fala, olha, Cristo já venceu isso por você. Você já é vencedor. Você vai sair dessa. Está vendo como as palavras ela tem poder para derrubar ou para erguer a pessoa do fundo do poço? Motivar, cativar. É isso. Motivação, né? Ou mesmo uma pessoa doente com uma outra enfermidade, né? Você vai lá fazer uma visita para essa pessoa, você coloca mais carga na vida daquela pessoa. Ao invés de trazer esperança, fé. A pessoa já está ali no fundo do poço, vamos dizer, e só empurra ela mais para baixo. Exatamente. Ou uma pessoa, de repente, que está com uma dificuldade financeira, um outro exemplo. Né? Adianta ficar dizendo para a pessoa,
Tu estás aí passando por uma consequência tua. Sim. Né? Ó, você não está trabalhando direito. Ah, você não sabe fazer nada com o seu dinheiro. Cara, isso a pessoa já sabe. Uhum. Envolve tudo, até a questão dos sonhos, no caso. Né? Exatamente, os sonhos da pessoa. Tipo, projetos, sonhos. Né? A pessoa tá, sei lá, quero abrir uma marcenaria, um exemplo, no caso, Sim. né? Aí vem um amigo e fala, não, porque, cara, eu conheço 2 ou 3 marceneiros que abriu e não deu certo. Exatamente. Às vezes a pessoa está transferindo ali, pode ser a verdade, ele conheceu 3 pessoas que abriu e fechou logo. Sim. Só que assim, não era a hora de colocar essa palavra. Porque a pessoa já nem abriu o negócio dela. Sim. Ela já vai começar com São mau exemplos, pressentimento. Né? Dúvidas, né? Com dúvida. Olha aquilo que a gente leu lá em Provérbios. Colocar dúvida na vida das pessoas. Às vezes a pessoa, não, eu tô certo, tô falando a palavra. Exatamente. Mas não foi o momento certo. Isso, é isso aí. Aí que está a essência. Essa é a essência do tema dessa noite. É como você está levando essa palavra para a pessoa, né? E com certeza, Alex, nos sonhos é uma das coisas que mais pega, né? Porque às vezes tu tá ali para motivar o sonho daquela pessoa. Não, escuta, vai dar certo, já deu certo, vamos lá, eu tô aqui para te ajudar, vou orar. Com certeza, importantíssimo. Né? Agora a pessoa, não, esse sonho aí é muito grande para ti. Não, esse sonho aí não serve para ti. Né? Nunca vai dar certo, sabe? Então a gente tem que cuidar muito naquilo que a gente está passando para a pessoa. Mas a palavra diz que Deus ele tem o melhor para nós. Exatamente. Então por que não sonhar alto, sonhar grande? A vontade de né? Deus é que a gente viva uma vida boa aqui nessa terra. Uma vida em abundância. Né? O desejo dele não é que a gente viva somente quando a gente chegar lá com ele no céu. O desejo dele é que a gente tenha uma vida boa, agradável, valorosa aqui nessa terra, né? Então sonhar com certeza faz parte desse plano, né? Precisamos, se ele colocou no teu coração esse desejo, é porque ele é fiel e ele é capaz para cumprir. Com certeza. Né? Certo. Então, mais uma vez, a importância de sabermos quem a gente é em Cristo. Porque se eu tenho um sonho e a pessoa, eu conhecendo agora a graça, sabendo que sou justificado, sabendo que tenho uma nova identidade, né, em Cristo, quando a pessoa vem para mim dizendo, Guilherme, esse sonho teu aí não vai dar certo, eu não vou dar ouvido. Porque eu sei que esse sonho ele colocou aqui dentro. E eu tenho a maior certeza que ele vai cumprir. Então, percebam. Porque ele é fiel. O cuidado de saber ouvir, né? Exatamente. O que ouvir, né? E se alimentar daquilo. Exatamente. Né? E, gente, palavras, quando se trata de palavras, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né? De como as palavras podem impactar a vida de uma pessoa, como as palavras podem impactar a vida de um sonho de uma pessoa, como a palavra pode mudar a rotina de uma pessoa. Mas nós temos um tempo, né? E estamos aqui já, né? Já barrando esse tempo, e eu quero agradecer imensamente a presença de vocês por estar comentando sobre esse tema tão importante que faz a diferença na vida da pessoa, né? E dizer para você em casa que você não é mais rotulado, você não precisa mais carregar nada que não é seu. Creia, confie. A palavra que Cristo liberou sobre a tua vida, que eu tenho certeza que os teus dias, com certeza, vão ser mais felizes. Obrigado, então, você que nos acompanhou nessa noite. Fique ligadinho até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal.